Voltamos! Olha, gente, seguinte, trabalhar, trabalhar e trabalhar, né? A gente fica sempre pensando naquele momento crucial que é o momento da aposentadoria. Acho que muitas vezes você acorda falando assim, ai, não vejo a hora de me aposentar. Quantas vezes? Quem nunca, né? E hoje nós estamos aqui com o Henrique Arraes, que é advogado, doutor Henrique Arraes, que vai explicar tudo pra gente sobre a aposentadoria, o passo a passo, os requisitos. Boa tarde, tudo bom, doutor? Boa tarde, Kelly, um prazer estar aqui no programa. Espero ajudar bastante pessoas aí com informação, né? Com Tirar certeza. as dúvidas. Prazer imenso ter você aqui com a gente. Agradeço. A gente sabe que dúvidas, né, sobre a aposentadoria são inúmeras, sempre tem alguma, né? Às vezes a pessoa quer pedir uma revisão. Uma revisão, tá bastante em alta agora, né? Porque recentemente foi aprovado pelo STF, né? A revisão da vida toda. Então é muito benéfico para as pessoas porque foi acrescido ali todos os salários antes de 1994. Então e aí vai ajudar muito no cálculo da pessoa na revisão. Então já vamos começar com essa pergunta aí, né? Essas mudanças todas, porque cada hora muda uma coisa na lei, uma hora pode contar a partir de um certo tempo, outra hora já não. Então, como é que a gente sabe de tudo isso? Por exemplo, essas duas últimas atualizações da revisão, porque até onde nós sabemos, a revisão tinha um tempo para se pedir. Então, agora como é que funciona? O STF recentemente agora solidificou, né? Então não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Todas as pessoas que tiveram altos salários antes de 94, elas vão ter direito a uma revisão, porque esses salários eles foram excluídos do cálculo da aposentadoria dessa pessoa. Agora eles vão ser incluídos e o salário dessa pessoa atual acaba subindo. Por exemplo, a gente teve casos essa semana no escritório, recentes até, que tem chego bastante, né? Que a pessoa recebia R$ 1.400, vai subir para quase R$ 5.000. Então, uma diferença, assim, astronômica que pode realmente mudar a vida das pessoas, né? Porque é uma diferença muito grande, né? Sim, muito grande. Mas me explica uma coisa. Nesse caso, era uma pessoa que trabalhava, era registrado com esse valor. A pessoa que era autônoma pagava ali a parte, aquele valor mínimo por mês, isso não entra? Entra também. Entra? Porque qualquer pessoa que se aposentou, né? Ou tem pensão por morte também, recebe um benefício do INSS há menos de 10 anos, porque a gente tem esse direito de recorrer sempre de qualquer decisão durante 10 anos. Isso vale tanto para a pessoa, né, física, quanto para o próprio INSS também, que tem direito de revisionar ali qualquer benefício que foi concedido, seja aposentadoria, pensão por morte, qualquer outro benefício. Então a gente pode revisionar, fazer os cálculos, ver se foi feito da forma correta, e aí a gente pode apontar os erros, corrigir e pedir uma revisão para o juiz de direito, que é uma pessoa esclarecida, que vai ter um técnico ali que é especialista em cálculos, que vai ver realmente se foi feito todo o procedimento correto, se foi colocado todo o período da forma que deveria ser, né? E aí a pessoa volta a ter o direito que tanto merecia. Então não tem mais essa questão. Já teve um prazo de 2 anos para pedir revisão? Era assim ou era maior? 2 anos é um prazo que se confunde muito, é muito mais voltado para a área trabalhista, né? Que você tem esse período para correr atrás dos seus direitos a partir do momento que você sai da empresa. Sim. Mas quando a gente fala em benefício do INSS, 10 anos, é o pacífico mesmo, que a gente adota ali na prática, 10 anos. Se você não está satisfeito aí com, né, a sua aposentadoria, acha que tem alguma coisa para rever. Pensão por morte também, porque muitas donas de casa, senhoras, acabam sendo prejudicadas e não sabem, né? Sim. O esposo delas faleceu, recebia ali uma aposentadoria que era ali o grande arrego da família, vinha a prover tudo para a família toda. O senhorzinho ali faleceu, gerou uma pensão por morte, só que essa pensão, né, tá com o valor abaixo, tá com o valor errado. Então existe a possibilidade de entrar ali com o pedido de revisão, fazer a manutenção dos valores, tudo certinho, e essa pensão por morte pode, às vezes, até dobrar o valor, que nem eu disse. E essa revisão, ela pode demorar quanto tempo? Aí, a gente entra numa questão um pouco mais técnica. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Existem revisões que andam super rápido, existem já algumas que demoram um pouco mais, porque a gente depende do judiciário, né? A gente vai se socorrer ali de um juiz de direito, que vai estar por trás de um processo. Sim. Então é um profissional individualizado como em qualquer área, né? Tem juízes que são super rápidos, tem os assessores deles ali que fazem os cálculos que são mais rápidos também, da mesma forma como tem alguns que acabam demorando um pouquinho mais. Mas você sendo instruído com um bom advogado, que fica controlando o prazo, fica em cima, vem sempre a facilitar e ajudar sempre, né? É importante, né? Ter um bom advogado e uma boa indicação. Agora, com a reforma da Previdência, né? A gente sabe que muita coisa mudou e eu acho que ainda acontece muita confusão com relação a quem pode se aposentar por idade, quem pode se aposentar por idade, quanto que pode por tempo de serviço, como que é feita essa conta, porque tem fator previdenciário, tem idade, tem mínimo de contribuição. Exato. Como está isso hoje?
Hoje a gente já passa aí alguns anos da reforma, né? Que aconteceu em 2019, em novembro, né? Sim. Foi um grande marco aí recente na história da Previdência, né, do nosso país. Excluíram-se, né, a aposentadoria por tempo de contribuição, restou agora só a por idade. Mas o que acontece? Existem muitas regras vigentes ainda. Para você ter uma noção, a gente vai ter alterações que vão chegar até 2027, que seria a aposentadoria por pontos, por exemplo, né? Sei. Então, o que acontece? A pessoa tendo o direito líquido e certo, né? Trabalhei minha vida inteira, preenchi os requisitos para aposentadoria. Ela pode ter preenchido antes da reforma. Então, ela pode ter ali direito a uma aposentadoria muito mais vantajosa, que ela já tinha direito antes da reforma, e é o cenário mais benéfico ali. E a partir da reforma, existem as regras novas. O básico, né, vamos dizer, para não ficar tão complicado para o pessoal de casa, é 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Mas tem diversas exceções que a pessoa pode se aposentar antes, pode estar sim conseguindo uma aposentadoria legal. Mas o que eu gosto de enfatizar sempre é o quê? Que a pessoa se atente, quando entrar lá, for fazer sozinha, buscar o acerto nas informações dela dentro do sistema. Porque a pessoa entra lá, existe uma dificuldade muito grande em saber manusear o portal do meu INSS, saber onde estão as informações certinhas, né? E a partir do momento que ela olha, principalmente o CNIS dela, já fica a dica, né? Ela vai saber se todos os vínculos dela estão corretos, se o INSS vai apontar o período que ela trabalhou certinho. Porque, vamos supor, faltou um pouquinho de período, vamos supor 6 meses, 7 meses, e ela optar por aquele tipo de aposentadoria, foi feita aquele tipo de aposentadoria. Então, a revisão, por exemplo, já não seria o caso dela, não ajudaria. Por isso tem que tomar cuidado antes de escolher a aposentadoria, porque hoje são mais de 7 regras vigentes, então se a gente entrar em cada uma, acaba sendo complicado por o advogado explicar para a pessoa, imagina para o cidadão, né, que entra lá sozinho, atrás de informação. Agora, outra coisa. Nós sabemos que, por exemplo, uma pessoa que vai se aposentar por idade, né? Um homem resolveu se aposentar por idade, 65 anos? 65 anos atualmente. E vamos supor que se seja só por idade, ele tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição, é isso? Isso, que são 180 meses de contribuição, né? Que é a carência que a gente chama. Certo. Aí vamos supor que ele termine de pagar esses 15 anos, ele ainda tenha 55 anos. Tá. O que você indica? Você indica continuar pagando, porque tem uma questão de você ficar com a cobertura, né? De caso aconteça alguma coisa com você. A qualidade de segurado que a gente chama, né? Para que a pessoa esteja apta ali para de repente receber um eventual auxílio-doença, algum outro benefício antes da aposentadoria, né? Porque vamos supor que a pessoa sofra um acidente, ela vai ter direito a um auxílio-acidente também, que é 50% ali numa renda a mais no mês. Então, o que eu indico a pessoa hoje em dia fazer quando se depara com esse cenário, né? Fazer o planejamento previdenciário. É uma outra situação muito comum no escritório, né? A gente tem feito bastante porque depois da reforma entram todas as contribuições da pessoa. O cálculo mudou. Antigamente eram excluídos 20 menores salários, eram excluídos. Então a pessoa contribuía com um valor mais alto e excluindo aquele mais baixinho. Então o cálculo ia subindo, a aposentadoria da pessoa ia subindo, era uma vantagem. Hoje em dia já não impacta tanto a pessoa continuar pagando pelo salário mais alto. Porque, de qualquer forma, aquele salário pequeno vai entrar para o cálculo. Então, muitas vezes a gente pega pessoas que querem contribuir com salário alto, achando, crendo nisso, porque era muito comum no passado, mas não é mais uma verdade. Então, a pessoa, às vezes, está pagando 7 mil e se ela pagar pelo salário mínimo, a aposentadoria dela sai pelo mesmo valor. Então, isso é hoje, porque isso é hoje, assim. É uma realidade. É uma realidade que as pessoas estão arrancando os cabelos. Porque Exato. assim, imagina só, você contribui com o valor máximo o tempo todo. Achando de repente que vai você ganhar. se aposenta. Então, hoje em dia, o que vale é você pagar o mínimo? O que hoje eu indico é você investir e fazer uma investigação. Sim. Existe uma ferramenta que é o planejamento previdenciário. Ali o advogado vai pegar o seu caso, vai analisar direitinho tudo que você já contribuiu durante toda a sua vida, os seus cargos, se você teve período especial, se você já teve exposto a algum agente, seja insalubre, perigoso. Tudo isso entra no seu cálculo, a pessoa analisa direitinho, vê qual que é o tipo de aposentadoria e qual o ano que você melhor vai se aposentar. E junto a isso, se a pessoa é um contribuinte individual, ela mesma que recolhe os pagamentos, ele vai te instruir qual o valor que você permanece pagando para que se torne mais vantajoso. Porque, vamos supor, você investe nesse planejamento, você vai saber quanto que você vai colocar por mês. Porque se você pagar pelo teto, que supera 7 mil reais, ou às vezes de repente está pagando 2 mil reais, é a mesma coisa,
no mês seguinte, olha quanto você já não economiza, né? E se jogar isso a longo prazo, então, a economia acaba sendo maior ainda, né? Então, outra coisa, a questão rural, né? Tá. Depois da mudança também da reforma, a gente viu que mudou muito com relação a essa questão da contagem do tempo rural. Eu esqueci o nome agora do órgão que cuida disso. Esqueci agora. Nossa, agora o ENANCRA também cuida, né? Mas eu esqueci. Gente, fugiu da mente. Hoje mudou também o tempo rural, porque assim, parece que a partir, eu não sei se é a partir de 1992 que conta, se você pagou a partir ou antes, ou tem uma data específica. Que é a aposentadoria especial. Porque se você tem uma terra, ou se você trabalhou, por exemplo, como agricultor, né, familiar, antes, isso, também algum conta familiar. bastante. Não dá para incluir mais hoje? O que acontece? A pessoa tem que fazer todos os trâmites requeridos pela lei. Então, desde 2019, é exigido que ela faça uma autodeclaração. Ela tem que sim estar registrada no órgão específico, fazer tudo conforme manda ali depois da reforma, porque senão esse período depois de 2019 não vai ser computado. Mas todo esse período anterior a 2019 ainda é fácil de como que eu posso dizer, uma comprovação. A gente pode comprovar através de diversos documentos. A partir da certidão de nascimento da pessoa, né? Porque geralmente essas pessoas já vêm de uma família que já trabalha no interior, né? Sim. Então consta ali a profissão do pai, que é agricultor, da mãe, a época que ela foi para o colégio, né? Por exemplo, também, quando ela fez a matrícula, consta ali a profissão dos pais. Então a gente já começa ali fazendo uma prova de que essa pessoa sempre trabalhou no regime familiar, por exemplo, agrícola. E a gente consegue validar esse período todo. Tá. Mas tem que tomar um cuidado gigantesco após 2019, sim, porque tem que estar registrado no órgão específico e tem que ter a autodeclaração da pessoa também, juntada lá no CNIS, que foi a dica anterior, né? Sim. Tem que estar lá validado nesse documento que a pessoa realmente é especial. Só que é uma questão muito sensível, porque geralmente são pessoas que a informação não chega, né? O pessoal está no campo, tá ali, trabalha, acorda antes do sol nascer, tá ali na lavoura. Como que chega esse tipo de informação na pessoa, né? Verdade. É complicado, eu acho um tema muito sensível, assim, que precisava de um carinho maior. Então, uma coisa que eu queria frisar aqui junto com você, sobre aquela questão que a gente estava falando, de a pessoa saber que ela tem 15 anos de contribuição, que ela precisa contribuir 15 anos, no mínimo, né, para conseguir se aposentar. Tem pessoas que, por exemplo, contribuíram 20 anos. E isso não aumenta a aposentadoria, entendeu? Mas faz com que a pessoa fique assegurada. Explica essa questão de benefícios para você chegar até a sua idade. Por exemplo, você contribuiu 15 anos, mas você ainda tem 55 anos. Contribua, se você é homem, continue contribuindo até 65 anos para você ter essa questão de caso aconteça alguma coisa com você, você tem um benefício, né? Exato. O que acontece? A partir do momento que você está contribuindo para o INSS, é como se fosse um plano de saúde. Você Sim. tem aquele período de carência onde você pode requerer os seus benefícios, que a gente chama, né? Então, você estando contribuindo, você vai ter direito a, por exemplo, um auxílio acidente, um auxílio doença. Se acontece alguma coisa com você, você pode continuar afastado pelo tempo que for e ali você vai estar recebendo ali a sua remuneração mensal. Em sendo algo mais grave, né, você pode vir até se aposentar mais cedo, né, que seria Sim. a aposentadoria por invalidez. Por isso que é muito bom você continuar pagando, porque senão só quando você cumprir realmente todos os requisitos da aposentadoria que você vai se aposentar lá na frente. E caso aconteça algum imprevisto, que a gente, né, nunca é capaz de prever, você ainda tem direito a todos os benefícios ali e com o salário que você está ganhando, um salário alto, é a melhor coisa possível nesse sentido, para você manter sua qualidade. Entendi. E tendo algum imprevisto desse tipo aí, né? Com Um certeza. incidente, acidente, aonde que a pessoa tem que ir para dar entrada? Na Previdência mesmo? Na Previdência mesmo. Hoje em dia, né, graças à pandemia, foi uma tragédia, né, pra gente, mas veio a melhorar bastante coisas, né, bastante sistemas, né. Então a gente não tem necessariamente que estar presente fisicamente na Previdência. Entendi. Eu indico principalmente o site do INSS, né, que é o Meu INSS. Ali você consegue fazer até um requerimento de auxílio doença à distância, dependendo da sua doença, dependendo do seu caso, né? Você pode fazer até um requerimento ali, juntar um laudo, juntar um eventual documento que comprove ali o seu afastamento. Certo. E aí você consegue não ir presencialmente, mas presencialmente vai necessariamente na perícia, né? Aí tem que ir obrigatoriamente, mas dá para fazer alguns trâmites à distância hoje.
Por isso que é bom sempre você consultar um especialista, pedir ajuda, né? Porque vocês conseguem fazer tudo isso, né? Fazer o cálculo, quanto tempo falta. Inclusive, você consegue nos dizer qual é o melhor tipo de aposentadoria para cada pessoa? Como que a gente chega, né, a essa conclusão? Isso é muito individualizado, né? Vai depender principalmente do cargo que a pessoa exerceu. Existem atividades que são especiais, que a gente chama, né? Então a pessoa consegue se aposentar antes porque ela está exposta a algum tipo de agente químico ou algum agente perigoso. Por exemplo, um frentista que trabalha, né, perto de uma bomba de gasolina que pode explodir a qualquer momento, ele corre um risco. Sim. Às vezes uma funcionária de um posto de gasolina que trabalha dentro da lojinha também tem o mesmo direito e não sabe. Então a gente precisaria analisar cada pessoa, né, direitinho para ver realmente uma situação personalizada. Para a gente, né, não generalizar e acabar... Cada caso é um caso a ser estudado. Exatamente. E falando desses riscos, aí a gente já acaba perguntando também sobre a questão da insalubridade. Claro. Como é que funciona? A insalubridade é o adicional que todo profissional recebe, né? A partir do momento que ele está exposto a agentes insalubres, que a gente chama, né? A gente tem muito caso concreto, mas fácil de dar de exemplo é o posto de gasolina mesmo, né? Onde a pessoa está ali exposta a agente químico, ela tem ali a saúde dela. Os enfermeiros, hoje em dia, é uma categoria bem protegida também, tem aposentadoria mais vantajosa, porque eles estão ali na frente, né? Cuidando da nossa saúde, expostos a todo tipo de organismo, micro-organismos, então eles merecem ali um adicional. E esse adicional também ele é mais vantajoso e entra no cálculo da aposentadoria da pessoa. Então, um tempo que uma pessoa comum passa, né, trabalhando, por exemplo, um ano, para esses profissionais ele tem um peso diferente. Para mulheres é 1,2 e para homem é 1,4. Então, o ano deles é contado diferente, a pessoa tem uma aposentadoria mais vantajosa também. Entendi. Uma última pergunta só. Claro, quem fica à nunca vontade. trabalhou, nunca contribuiu, pode se aposentar? É uma dúvida muito frequente, né? Existe um benefício no INSS que é o BPC Loas, que a gente chama. Sim. E muitas pessoas ganham ele e acham, me aposentei sem ter nunca contribuído. Mas ele, na verdade, é uma assistência que o governo dá, ou para idoso, né, que para o INSS, para o Brasil inteiro, para todas as leis acima de 60 anos, mas para o INSS acima de 65 anos, ou para uma pessoa que tem alguma deficiência ou doença muito grave, que não consegue mais trabalhar, está passando realmente uma necessidade, ela tem como se socorrer desse benefício hoje, né, principalmente as pessoas que já recebem Bolsa Família, já cumprem ali alguns requisitos, ela tem ali um acesso mais fácil para conseguir um BPC Loas, que seria uma aposentadoria por uma outra via sem contribuição, né? E socorreria essa pessoa a ter ali uma renda, uma aposentadoria. E isso você também consegue ajudar, né? Com certeza, a gente então, sempre quer ajudar. Ótimo, aproveita, deixa seus contatos para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, né? Claro, com usufruir certeza. dos seus serviços, por gentileza. O principal é o meu Instagram mesmo, né? Henrique Arraes, advogado. E tem o meu escritório também, Arraes e Arraes Advogados. E a gente trata exatamente desse assunto, né? Ótimo. Direito previdenciário. Você não tem noção como esse assunto aqui dá um boom. Quando a gente libera as linhas para ligar, Claro. todo mundo liga tendo dúvida, querendo, né, tirar sua dúvida aqui. Então eu queria te convidar já para você voltar. Agradeço. Em breve, tá bom? A gente vai liberar a ligação para todo mundo que está em casa nos assistindo, tirar todas as dúvidas sobre a aposentadoria aqui com você, tá bom? Tá ótimo, eu fico lisonjeado e com certeza vai ser um prazer tirar todas as dúvidas, principalmente sobre documentação, sistema, que realmente as pessoas têm muita carência, né? Tá bom, muito obrigada pela sua presença. agradeço. Adorei tirar as dúvidas com vocês, do pessoal Obrigado. de casa. Tá bom? Tá Obrigada. ótimo.